Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Vamos entrando que já vamos iniciar aqui. Guardando só a entrada do professor Leandro Lopes, a gente já inicia. Tudo bem? Como que vocês estão? E aí, Leandro? Boa noite, Nelson. Tudo bem? Boa noite, graças a Deus. Boa noite, O som tá bom, a imagem tá boa, eu estou te escutando bem. Você está me escutando bem tá? aí? Sim, tá tudo ok. Vou aumentar um pouquinho o volume aqui. Tá. Legal. Vamos entrando, já está entrando o pessoal. Oi, Emily, Rodrigo, a Débora, o Rick. Vamos entrando, pessoal. Isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, acho que vamos lá. Oi, boa noite. Tudo bem, Adriana? Daniel, a Jana. Jana tá em todas, hein, Jana? É isso aí, Jana. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje o assunto de hoje é a estratégia Disney, né, de melhorar a performance de vendas de vocês, né? Então, o professor Leandro ele vai conversar com vocês sobre essa relação da estratégia Disney com a programação neurolinguística, né? E aí depois eu entro conversando sobre como utilizar a estratégia Disney para melhorar a performance de vendas de vocês. Como eu conversei ontem com você, com algumas pessoas na live sobre marketing digital na odontologia, né? Então, são dois tipos de funil. Tem o funil do marketing, que é para prospectar o seu potencial e qualificado cliente, e aí tem o tem o funil de vendas, que aí entra no nosso caso, que é de encantamento do nosso cliente, do nosso paciente, tá? Então, são duas situações distintas, porém, ambas as situações elas devem estar equalizadas. Para quê? Que o objetivo final é esse seu potencial cliente que você prospecta pelas redes sociais, que vocês convertam, né? Então, o que é uma conversão? É quando esse cliente ele se torna um cliente pagante por um produto ou serviço. Então, esse trajeto ele é complicado. Complicado não, né? Ele é desafiador. Então, se a gente falhar em algum ponto, essa conversão não acontece. Ok, pessoal? Então, a estratégia Disney é uma técnica a mais que nós temos para melhorar o poder de persuasão para que esse nosso potencial cliente diga o que a gente espera, né? Sim, eu quero comprar o seu produto, eu quero realizar o seu tipo de tratamento, né? E nesse nosso nessa atual situação, nesse atual cenário, nós precisamos ter estratégias diferenciadas, né, Leandro, para poder se sobressair, se diferenciar sobre os demais concorrentes. Porque é aquilo, nós vamos ter uma baixa demanda de clientes, uma pequena porcentagem de clientes que podem pagar pelos seus serviços ou pelos seus produtos, ou seja, a concorrência vai ser grande. E quem que vai se destacar é quem tiver melhor posicionado, quem agregar valor ao seu produto e serviço, e o cliente perceber esse valor para que ele pague pelo seu produto ou pelo seu serviço. Ok? Então, a estratégia Disney, pessoal, é uma técnica de dezenas de técnicas que vocês podem utilizar para se diferenciar e qualificar esse seu cliente. Ok? Então, agora eu vou dar a palavra para o professor Leandro, que ele vai contar um pouquinho dessa história aí o que é essa estratégia Disney, né?
com a programação neurolinguística. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, Nelson, por mais um convite para a gente falar um pouquinho sobre uma estratégia bem bacana da Disney. E quando a gente fala Disney, né, para começar, quem teve a oportunidade já de estar na Disney sabe o quanto aquele lugar é impressionante, né? É quase realmente que mágico mesmo, né? Você percebe que quase que, se não dizer beirar, ele é o perfeito. Quando você entra naquele lugar, você se sente no lugar perfeito. Ele te acolhe, você sonha naquele lugar, você volta a ser criança muitas vezes. É um lugar que realmente você consegue se sentir bem, né? E aí, quando você pensa, fala, poxa, mas para quem já foi por Orlando, que conhece aquela região, é uma região que praticamente era só brejos, né? Então, se você pensa, fala, como é que uma pessoa como a Walt Disney teve uma visão de criar praticamente aqueles parques temáticos naquela região, onde quando aquilo começou, não existia nada, era só brejos, né? E o cara trouxe uma visão e deu tudo certo. E hoje você tem não só na Flórida, como você tem em Paris, na Disney, como você tem em Los Angeles, você tem em outros lugares do mundo com a mesma perfeição, né? E aí isso chamou muita atenção, né, da PNL, né, do Robert Dutz na época, porque ele pensou como é que alguém, né, consegue ir num lugar que praticamente não é um lugar que você ia visitar sempre, porque aquilo era um brejo, um lugar que você iria foi muito poucas vezes, e você consegue ter uma visão de transformar aquele lugar em o que é a Disney hoje, né? Para quem não conhece, como eu falei assim, é um lugar muito especial, né? Ele é como se você entrasse realmente num mundo de fantasia e sonha em estar lá, né? Então, ele é totalmente. Eu acho que uma das duas palavras só para começar aí e falando em técnicas são duas palavras-chave que eu vejo na estratégia só para começar, que é planejamento e execução. Imagina o planejamento para você ter, né? O sonho de Walt Disney, na verdade, era criar uma cidade, né? No entanto, que para vocês, que não sei se vocês conhecem a história, o primeiro parque foi feito, foi o Epcot, né? Que foi um estudo, realmente, foi um piloto que ele fez dos parques. E o Epcot, para quem já teve a oportunidade de pesquisar na internet, é um lugar onde são vários, ele concentra como se fossem várias culturas, né? Então tem sempre um pedaço da cidade de Londres, um pedaço da cidade do Japão, um pedaço da cidade da Tailândia. Por quê? Porque a ideia de Walt Disney no passado realmente era essa, era de ter um lugar onde pudesse agregar, onde todos os povos se sentissem abraçados, né? Independente da cultura, raça, religião ou qualquer coisa que seja, né? Então esse era o sonho dele, de criar realmente uma cidade. E ao invés disso, ele acabou criando realmente parques temáticos, que hoje é um sucesso no mundo, né? Como eu falei. E isso chamou atenção, como falei anteriormente, o Robert Dutz, que é um especialista em PNL, né? Um grande trainer de PNL aí, chamou a atenção dele para tentar entender e fazer a logística reversa, né, que a gente chama, né, para entender de trás para frente como é que ele chegou nesse nível, né, como ele chegou nessa explicação, nesse nível de detalhes para aquilo tudo dar certo. E fazendo essa modelagem foi quando ele criou a estratégia Disney, né, que é uma ferramenta hoje que a gente usa a PNL, mas é uma ferramenta muito interessante que a gente pode usar em qualquer projeto da nossa vida, né? Então, qualquer projeto que a gente tenha, a gente pode começar a usar essa ferramenta e vocês vão perceber que realmente ela tem muito impacto, ela tem bastante efeito nisso, né? E ele é muito simples. Eu vou explicar aqui de uma forma bastante didática, mas ela é bastante simples, mas que se você realmente fazer entrar dentro daquele, não vou dizer o personagem, mas daquele personagem naquele momento, você vai ver quantas coisas você consegue tirar dessa ferramenta, tá? Quer complementar mais alguma coisa, Nelson, antes de eu começar a falar um pouco mais da ferramenta em geral? Não, mas essa é na verdade, quando o cara tem uma história, né? Quando o cara ele pousou de helicóptero lá no pântano, no brejo lá de Orlando, né? Quando ele foi lá, ele disse por piloto assim, tá vendo aquele ponto lá? O Walt Disney, né? Extremamente visionário, cara. Aquele ponto é onde vai ser o castelo da Cinderela. E realmente é naquele ponto que está construído o castelo da Cinderela do Magic Kingdom, né? Então ele sabia até o local da onde ele iria construir o seu parque temático, os locais aí dos eventos, das atrações aí para os seus. Ele chama o público, né?
a Disney chama de convidados. Então, todos nós, quando estamos lá, nós somos convidados da Disney. E o que, que ele quer? Então, só para a gente dar uma resumida em tudo isso, o que, que ele quer? Ele quer que a gente tenha a melhor experiência possível. Tá? Então, é uma experiência assim inigualável para quê? Para fidelizar aquele cliente e aquele convidado, né? Desculpa, né? Segundo o Walt Disney, para que ele volte quantas vezes forem necessários. Essa é a magia, tá bom? Eu vou Mas te é isso aí. falar que E aí eu vou dar um exemplo de como ele pensou em cada detalhe, porque depois vai fazer sentido quando a gente falar dos passos, né? Para você ter uma ideia só de quando você chega, no momento que você tem o cartaz da Disney, que você entra no estacionamento, a forma de pagamento, a organização de estacionar, a forma da indicação para você chegar no castelo, a vistoria, até você pegar o seu bilhete e entrar realmente dentro e começar a curtir aquele momento, é tudo muito bem planejado. Em nenhum momento você se estressa, em nenhum momento você pega uma fila. E se você pega uma fila, é tão temático que você nem sente. Porque se tiver muita gente. Porque faz de uma forma que realmente você tá feliz de estar ali. Você não consegue nem ter um mínimo de estresse, tá? Então, falando um pouco da ferramenta, eu vou dividir em 3 partes, tá, gente? Essa ferramenta, eu vou explicar um pouco de cada uma delas e como ela funciona. Eu vou explicar ela, tá? A primeira parte dessa ferramenta chama-se o sonhador, tá? A segunda parte chama-se o crítico e a terceira parte chama-se o realista, né? O realizador, né? Que faz isso, né? E aí, Leandro, você fala, mas por que tem esses 3 passos? Porque a gente vai passar por cada um desses passos. E quando a gente passa por cada um desses passos, quando a gente tem um projeto em mente, a gente consegue realmente pensar em cada detalhe que pode afetar esse processo, tá? E a partir daí a gente consegue fazer o planejamento e chegar e fazer planejar e executar como a gente pode, tá? Tem um comentário aí, tu consegue ler, Nelson? Do Rafa Oliver. Até os carros têm uma ordem. Sim, é isso aí, rapaz. Aí eles encontraram uma forma, por exemplo, se a gente for lá, porque o estacionamento, quem já foi lá, percebe que é gigantesco. E às vezes a gente está naquela empolgação, né? Primeira vez que estaciona o carro e não recorda onde que foi. Se caso acontecer isso, você pode perguntar para qualquer funcionário de lá. Na verdade, eles chamam de... Não é nem funcionário que eles chamam que fazem parte do elenco. Tá? Então, vocês podem perguntar para qualquer pessoa que faz parte do elenco, eles sabem, através da hora mais ou menos que você chegou, aonde que bloco de estacionamento poderia estar. Tá? Isso é realmente uma grande sacada, o Rafael. Tá bom? Então vamos lá. Pode continuar. Imagina, então vamos lá. E se a gente continua... A primeira fase é o sonhador. Então, imagina qualquer projeto que você tem, que você quer iniciar. Não importa o quanto maluco você acha que é, o quanto impossível pareça. Vamos pensar, né, gente? Lembra da Disney? Imagina o quanto parecia impossível o dia que ele pensou. Mas vamos lá. Quando você é o sonhador, você tem que pensar naquilo que você deseja, no seu projeto. Não coloque barreiras, não coloque limites. Simplesmente sonhe. Sonhe, sonhe e sonhe. Coloque tudo isso, seja no papel, seja conversando, seja falando, para você poder ter tudo isso que você gostaria de ter nesse sonho. Então, se um dia você fala assim, falando para o pessoal do Nelson, os dentistas, eu quero ter um consultório dentário um dia, onde seja tudo automático, onde eu seja atendido por uma voz de um robô que atenda na recepção, onde quando ele entre na sala, toque automaticamente o Spotify do cliente, porque ele já está integrado e ele vai ouvir a música preferida quando entrar. Eu estou dando um exemplo assim, estou sonhando, estou criando um ambiente perfeito para o cliente quando chegar ali, né? Para o paciente chegar ali e se sentir em casa no meu consultório, tá? Então eu sonho. Então essa fase de sonhar. Como é que eu faço isso, gente? Isso eu tenho que realmente incorporar. Como que eu incorporo isso na PNL? Você tem que pegar um momento, relaxar, né? Como a gente sempre fala, né? O Nelson já deu várias explicações um pouco da PNL. Relaxa naquele momento, fecha um pouco os olhos
e lembra de um momento onde você realmente sonhou, onde você realmente pôs e sente aquele momento, né? Começa a sentir aquele momento que você foi um sonhador, que você sonhou por uma coisa positiva. Não é o seu sonho que eu estou dizendo agora naquele momento, mas lembrar de uma situação onde você foi um sonhador, para você trazer esse sentimento para você, tá? Então relembre, então imagina, poxa, quando eu estava lá na faculdade, eu sonhava em ter um consultório e hoje eu tenho. Então, quando eu estava sonhando com aquele consultório, eu sentia isso. Então, você já está com aquele sentimento. Quando você tiver esse sentimento, você vai, então, para aquela posição de sonhador e você começa a sonhar com tudo que você gostaria de ter. Com o seu... Vou dar um exemplo aqui do consultório do futuro, tá, Nelson? Então, pensando aqui no consultório e começo a sonhar, vou anotando tudo que eu queria falar. Posso até falar em voz alta isso, até para poder realmente isso ficar guardado na memória. Vou anotando tudo que eu gostaria de ter. Perfeito. Eu cheguei no sonhador. Então eu tenho uma lista de coisas que eu quero. Eu cheguei agora, eu tenho idealizado no meu sonho qual seria o consultório do futuro. Perfeito? Segundo passo. Eu vou agora pro crítico, né? Esse crítico, o que ele é? Ele tem que ser você tem que incorporar, de novo, você vai fazer a mesma coisa. Você vai agora sair daquele estado, a gente até aconselha a você sair do lugar. A gente faz essa ferramenta, né, Nelson, com 3 bolinhas até no chão, né? A gente coloca 3 bolinhas no chão. Por quê? Porque cada posição quando você tá, você tem que se sentir exatamente naquela posição, tá? Uhum. Porque você está fazendo exatamente como se você fosse pessoas diferentes. Então você tem que incorporar realmente pessoas diferentes naquele momento. Então você sai daquela posição de sonhador, vai para uma segunda posição, que é a posição crítico-construtivo, tá, gente? Lembra, crítico-construtivo. Você vai respirar de novo, você vai entrar numa situação onde você realmente teve uma criticidade com alguma coisa da sua vida. Seja na faculdade, onde você foi crítico com uma prova, que você está mais, que você tinha que realmente ter mais informação, que você tinha um projeto com um grupo e você foi muito crítico e criou várias situações para você entender bem o processo, e você vai ter aquela sensação de criticidade. E aí sim, nesse estágio e nessa posição de criticidade, você vai pegar toda essa informação que você tem do sonhador e vai começar a fazer críticas construtivas, tá? E quais são essas críticas construtivas? Bom, eu tenho meu consultório do futuro. Então, um exemplo que eu dei foi, bom, eu quero que cada vez que o meu funcionário entre no meu consultório, toque a música preferida dele. Então, como é que eu tenho que fazer? Então, eu vou pensar, não, mas como que você vai fazer? Você vai cadastrar o Spotify do seu cliente? Como isso vai estar ligado, então, na rede? Como que você vai criar um banco de dados com todo o Spotify de cada cliente? E se o cliente não estiver Spotify? Ele vai atender, tá? Ele vai ter outras plataformas? Isso vai ser via Wi-Fi? Isso vai estar ligado... Então, você vai começar, dando exemplo aqui, gente, criticando positivamente tudo aquilo que você sonhou. No formato de que o que preciso realmente para atingir isso. E vai começando a colocar críticas construtivas. Não, preciso disso, preciso disso, preciso disso. E aí você vai pro realizador, tá? Então, assim, gente, sonhador, crítico, e agora vamos pro realizador, tá? A mesma coisa, eu vou mudar minha posição, eu vou para minha terceira bolinha ali, vou vou ficar de pé ali. Eu vou pensar de novo numa forma, vou incorporar um momento onde eu fui um realizador. Então vamos pensar aquele primeiro sonho que eu realizei de comprar um carro, quando eu abri meu consultório pela primeira vez, quando eu me formei, aquele momento que eu realizei realmente, que eu me sinto realizado, que eu tenho aquilo incorporado dentro de mim. Perfeito? E com essa inspiração, com esse sentimento de realizado, você vai começar a pegar essas ideias, tanto do que o sonhador passou e que já foram criticadas, e você tem pontos em aberto, e você vai começar a pensar, bom, agora que eu tenho essas informações, o que eu preciso fazer para realizá-las? Qual é o passo a passo que eu preciso fazer para realizá-las? Né? Então, de novo, bom, eu falei lá no sonhador que eu queria o meu consultório do futuro, que tivesse a música automática do meu cliente, o crítico falou entender como você vai criar essa plataforma, se isso tem, você vai criar um aplicativo. Aí o realizador, o que ele vai começar a pensar? Bom, isso não tem fácil. Será que eu preciso criar uma programação para isso? Então deixa eu ver, vamos procurar um programador. Então eu preciso procurar um programador para saber se é factível. Aí eu consigo colocar isso numa nuvem? Então vamos ver como que faria isso.
eu vou precisar de Wi-Fi, então eu vou trazer um técnico aqui e começar a pesquisar isso realmente. Então eu preciso levantar. Então você vai fazer uma lista de coisas para você realizar aquilo. E pode chegar em coisas que você vai falar, não, isso eu acho que não é possível. Eu ter essa coisa automática não vai ser possível, mas eu poderia ter esse caso. E você vai ter uma lista final do que realmente você poderia realizar. Porque você já passou pelo sonho, você já passou pelo crítico e você já tem aquilo mais pronto para ser realizado, né? Só que não para por aí. A gente pode voltar ao sonhador. Já que a gente tem isso no sonhador, a gente já tem essa questão do sonhador, a gente volta com essas novas ideias que a gente teve, de tudo aquilo que foi realizar, e volta para o sonhador. E o sonhador faz mais uma rodada. Bom, mas já que tem isso, será que eu não posso fazer isso? Será que... Por quê? Porque você vai começando a afinar a sua ideia do seu projeto. Será que eu não posso fazer isso mais? Será que eu não posso fazer aquilo? E se eu complementar, então, em vez de ser só um Wi-Fi, eu ter um vídeo preferido, tiver as preferências dele e trazer isso automático para uma TV que eu tiver na tela e começo a sonhar em cima disso, tá? Depois eu vou pro próximo de novo, que é o crítico. Esse crítico vai fazer a mesma coisa. Bom, mas para ter uma televisão, eu preciso ter uma internet, uma boa conexão, que vai ser ligado com isso. E se tiver isso, e você vai fazendo perguntas de novo. E quando chegar no realizador, a mesma coisa. E sempre, gente, muito importante, você vai tendo que ir mudando as posições que você tá. As bolinhas no chão. Porque lembra, você é um personagem em cada uma delas. Ô, Leandro, espera só um minutinho. Tem uma pergunta aqui da Jana. Ela está perguntando se o crítico construtivo... Na verdade, ela está afirmando, né? O crítico construtivo seria de uma maneira inteligente de trazer a solução para a realização do sonho. Exato. Ele traz uma forma, mas por quê? Porque é uma forma... Pensa que esse crítico construtivo é aquele cara que te desafia. Você está desafiando aquela ideia. E se eu fizer? Mas se dessa forma? É como se estivesse sempre... Para quê? Para você começar a idealizar aquilo, para quando você for para o realizador, bom, se aquilo já está idealizado, eu critiquei, o realizador com essa ideia, bom, essa ideia de ter o Spotify, mas o crítico já falou que Spotify não é para todos, então, com essas duas informações que eu já tenho uma crítica construtiva, qual seria o meu próximo passo, então, para realizar? E eu começo a ter uma forma muito mais elaborada. Isso foi o trabalho que o Aldo exatamente para poder entender o que eles fizeram, o que ele fez, né? Essa posição crítica, e isso vai passando 2, 3 vezes nessa roda, né? Até você chegar realmente com o seu planejamento muito bem feito, onde o realizador ele vai ter uma lista de coisas que ele vai poder realizar e que vai ser factível para o seu projeto. E aí você vai sair exatamente com esse plano pronto para execução, porque você já pôde analisar cada passo, cada ponto do que você tinha. Entendeu? Consolidou então, um projeto, né? Você consolidou um projeto. Você conseguiu revisar todos os pontos do seu projeto. Você conseguiu desafiar todos aqueles sonhos que você teve, né? Se foi, por mais que absurdo que pareceu, você não foi com aquela negatividade que muitas pessoas que você conversa muitas vezes, às vezes, só de você dar uma ideia de falar isso, alguém já te critica, né? Uma pessoa, que são aquelas críticas negativas, né? É muito fácil as pessoas em geral, no nosso meio, em qualquer, seja do dentista ou seja qualquer um, eles criticarem a sua ideia, né? É muito comum você ter alguma coisa e alguma pessoa, um terceiro, chegar para você e falar isso nunca vai dar certo. Isso já te... Então, esse ponto dessa estratégia Disney é uma conversa com você mesmo, inclusive, mas que você está fazendo olhando sempre para o positivo. É aquilo que a gente fala muito nas nossas lives, né, Nelson? Sempre olhando para o positivo. São críticas construtivas, né? Eu consegui ter uma visão do meu processo em todas, ou seja, eu não estou sendo só sonhador, eu não estou sendo só aquele cara que só realizo, e eu não estou sendo só um cara crítico, eu estou combinando essas três. Esse que é o grande segredo. Esses três grandes steps. Se eu conseguir fazer essa conciliação desses três casos, você vai conseguir ter uma ideia que no final, é exatamente o que o Rafael escreveu agora aí, ó, desafiar seu projeto. Ou seja, quando você estiver no final, que você fizer essa rodada 2, 3 vezes, com certeza no final você vai ter realmente uma visão do seu projeto, a gente chama até de lista de fazer, né? Um to-do, né? Uma lista de processo que vai estar muito bem embasada, que você vai conseguir defender para qualquer pessoa. Isso serve, gente, não só para dentistas, tá? Que eu estou falando aqui, que é o público maior do Nelson, mas para qualquer pessoa que está numa empresa que quer vender um projeto e ela fazer dessa forma,
com certeza, quando ela for apresentar um projeto e tiver qualquer crítica ou que eu tiver qualquer coisa contra, ela vai ter um argumento ela vai ter um argumento para falar. Por quê? Porque ela já pensou Perfeito. entendeu? Então, basicamente, gente, essa que eu queria deixar muito claro de uma forma assim rápida, né, de falar para vocês, de tentar experimentar isso. Pensa que é um projeto maluco. Eu desafio vocês em casa a colocar 3 bolinhas no chão e fazer esse exercício com um projeto pequeno. Eu quero começar a fazer, sei lá, um projeto de abrir uma pequena empresa de alguma coisa que eu gosto. Ou eu quero fazer, sei lá, uma nova faculdade, eu quero fazer um novo curso, mas eu quero entender quais são, eu quero sonhar, eu quero criar uma coisa nova que não existe. Quais serão os pontos? Quais serão as criticidades que eu vou ter? Né? Qual será o ponto que eu preciso para analisar? O que eu preciso fazer para melhorar isso? Tá? Eu não sei se ficou claro, gente. Se alguém quiser complementar alguma coisa, colocar alguma pergunta aí, algum comentário, se gostou, se fez sentido isso que eu falei, ou alguma coisa que eu possa para elucidar um pouco mais com algum outro exemplo, por favor. Acho que não, Leandro. Bom, só para exemplificar para vocês, ontem estive conversando com um dentista. Eu fiz uma postagem sobre a estratégia Disney, né, de criatividade e a programação neurolinguística. Aí ele entrou em contato comigo e quis saber o que é realmente isso aí. De uma forma bem resumida, né? Eu conversei com ele e aí eu falei, você tem algum projeto em mente? Eu falei, tenho, Nelson. Eu quero adquirir um scanner intraoral. Tá? Então, o scanner intraoral, vocês dentistas sabem que não é algo tão barato assim de você conseguir. Tem que fazer todo um estudo, né? Um planejamento para ver se realmente no seu empreendimento realmente vale a pena você fazer a aquisição de um scanner intraoral, né? Eu expliquei para ele, né, como que funcionava e aí eu falei, então vamos conversando aqui, dá uns insights aí, né? Aí ele chegou e falou assim para mim, eu falei, olha, então seja um sonhador, seu sonho adquirir um scanner intraoral. Legal, esse é um sonho viável, não é algo do outro mundo, né? Então é algo que dá para você alcançar. Legal. Então esse é o seu sonho. Agora vai para a posição do cara que é o autocrítico. Só que o grande lance aí é que você, a mesma pessoa, ela é sonhadora, ela é crítica e ela é a planejadora, né? A executora, tá? Tem que tomar cuidado que uma posição não pode interferir na outra. É tudo muito bem organizado e estruturado. Então, dizem que o Walt Disney, ele tinha salas. Então, tinha uma sala que ele sonhava com os projetos dele. Tinha uma outra sala que ele entrava, né, que era para a autocrítica do projeto dele. E tem que tomar cuidado que essa crítica que o Leandro comentou e muito bem explanado, essa crítica ela tem que ser construtiva, não rebaixar o seu projeto. São críticas construtivas para quê? Para engrandecer e consolidar esse seu projeto. E aí o Walt Disney ele tinha uma outra sala também, que é a sala da execução, do planejamento, que é o que ele iria para cima daquele projeto dela. Ele idealizava o projeto dele, né, na realidade. Então eu conversei com esse dentista e ele falou, olha, meu sonho é um scanner intraoral. Falei, oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Agora voltou. Tá. O meu sonho é ter um scanner intraoral. Legal, então. Esse é o seu sonho. Vai lá para a posição do crítico e vê o que poderia, quais são alguns tipos de obstáculos que poderiam acontecer para. Aí vocês fazem autoperguntas. Para ter um scanner intraoral, eu preciso de um planejamento financeiro.
Eu preciso de um business plan, um plano de negócios. Legal. Vai lá no executor. O executor, ele vai falar, olha, eu não tenho muito know-how em parte financeira. Acho que eu vou ter que contratar uma pessoa para fazer um estudo financeiro e fazer um estudo do ROI, tá? Para ver se realmente vai ter um retorno sobre investimento. Aí vocês vão indo e vão fazendo um ciclo. Seja o sonhador novamente, seja um crítico desse seu projeto e seja o idealizador. Façam esse ciclo até vocês terem um projeto bem consolidado. Isso é interessante, Leandro, que eu estava conversando com outro dentista sobre isso, e aí ele me falei, Nelson, isso é muito bom para as pessoas que procrastinam, né? Falei, com certeza. Principalmente para as pessoas que têm. Então a gente percebe, né, que tem pessoas que são muito criativas, Leandro. Só que aquela criatividade não sai do papel, ele não consegue executar por alguma forma. Tá? Por algum motivo, ele tem um bloqueio que ele não consegue executar aquela ideia fantástica que ele teve. Tá? Então, esse exercício faz evitar e controlar, né, essa procrastinação. O que você acha disso? Acho totalmente de acordo, Nelson. As pessoas acabam procrastinando. Muitas vezes as pessoas elas acabam comentando os seus sonhos e comentando com outras pessoas. E muitas vezes acabam colocando, para dar uma opinião, começa a colocar opiniões aleatórias que acabam deixando a pessoa com mais medo do que realmente incentivá-las. Infelizmente, hoje o ser humano ele deixa de incentivar muitas das pessoas para colocar pontos negativos. As pessoas gostam muito de criticar. Infelizmente, isso é uma característica do ser humano. E por isso as pessoas acabam pensando muito, e uma frase que eu sempre uso, gente, isso eu uso no meu trabalho todos os dias. Você foca no problema ou você foca na solução? É que nem aqui, ó, eu vou até ler uma frase aqui que o Danilo Ferraz escreveu aqui, ó. Com essa pandemia, meu sonho deu um choque. Aí eu faço uma pergunta, Danilo. Você está pensando mais na pandemia ou você está pensando mais no seu sonho? Entendeu? Porque se você está pensando mais no seu sonho, a pandemia ela vai ser só mais um obstáculo. Se você ficar pensando só na pandemia, o seu sonho não vai se realizar. Tá? Perfeito. Então, vocês têm sempre que ter esse senso, como o Nelson falou, é um senso de crítico construtivo. Se você simplesmente falar assim, como ele deu um exemplo agora, eu tenho que ter recursos financeiros, e simplesmente você no crítico dizer, mas não tenho dinheiro, não vou fazer mais nada. Você não passa. Parou Agora, nisso, né? Parou nisso. Agora, se você for um crítico construtivo, hoje eu não estou com esse dinheiro, mas quais são as opções de eu conseguir esse dinheiro para tê-lo? Ou se eu planejar, qual vai ser o prazo que eu vou ter para ter esse dinheiro? Então, gente, a gente está falando de tempo aqui. A gente está falando de planejamento. Planejamento não é de um dia para o outro. Muitas vezes as pessoas querem o imediatismo. Isso é muito complicado. Vocês acham que o Walt Disney ele sonhou e construiu a Disney de um dia para o outro? Provavelmente isso demorou anos para ele planejar. E demorou anos, inclusive, que eu duvido que provavelmente ele teve que buscar recursos para construir aquilo, que eu duvido muito. E qual pessoa em sã consciência, ou qual banco talvez em sã consciência, ia simplesmente muito fácil dar um crédito para ele e fazer uma construção de um parque de sei quantos mil metros quadrados tem aquele parque hoje, num sonho que ele tinha que era inovador, né? Então, assim, para ele ter feito isso, para ele ter conseguido créditos, investidores, ele teve que ter esse lado muito crítico, muito forte, né? E falando crítico positivo, né? Ele teve que ter essa parte do idealizador muito forte para poder vender esse sonho para ele. Então, de novo, independente do seu sonho, você não pode desistir. Você tem que pensar em como realizá-lo. Se cada obstáculo que aparecer, eu ficar focando no obstáculo, eu paro nele. E não eu tenho... Não, é isso aí, faz muito sentido isso. O Danilo, em busca do seu sonho, cara, é igual o professor Leandro comentou. A pandemia é mais um obstáculo para você buscar esse sonho. Você já deu um passo gigante, Danilo. Você já montou, você já é um empreendedor, tá? Você já é um businessman,
Ok? Então, agora, lógico, tem esse obstáculo, nós precisamos criar estratégias para tentar minimizar os efeitos de todo esse cenário mundial, não só Brasil como mundial. Tá bom? Então você está certinho. Vai em busca do seu sonho. Não deixe essa pandemia fazer você desistir dos seus sonhos. Porque é Uma muito coisa aqui, fácil. Oi, coisa aqui, pode falar, Danilo, Léo. desculpa. Danilo, desculpa te usar como exemplo só, tá? Mas na verdade eu só quis usar isso porque a maioria das pessoas hoje, infelizmente, elas sonham, elas focam no problema e focam no obstáculo. Por isso que eu quis te usar como uma referência aí pela pergunta, né? A pergunta foi bem pertinente, por isso que eu quis usar isso como um modelo, tá bom? Perfeito, perfeito. É isso aí. Eu tenho um colega meu, esse ele é objeto de estudo, esse cara. E eu já fiz mais de 20 sessões de programação neurolinguística, eu não estou conseguindo. Tá? O dia que eu conseguir mudar a visão dele, eu vou escrever um livro, tá? Que vai ser um case, o maior case de sucesso de todos os tempos, né? Eu passei para ele uma ideia que eu tinha, eu falei, olha, usa essa ideia, tá? Usa a estratégia Disney e consolida esse projeto. Legal. Isso faz uns 3 meses, ok? Eu passei esse projeto para ele e tal. E aí, de uma hora para outra, veio uma empresa me procurar. Justamente, coincidentemente, ela gostaria de um projeto semelhante a esse. Aí eu falei, olha, eu tenho uma pessoa para você. Tá? Eu vou passar o contato para ele. Só que antes eu vou conversar com ele, eu vou agendar uma reunião, uma webconferência, nós três para acertar esses pontos. Ok. Liguei para ele, hoje inclusive, falei, olha, fulano, tem uma pessoa, tem uma empresa que quer comprar o projeto, aquele projeto que eu tive aquela ideia. Pô, legal, tal, tal. Falei, só que a reunião é hoje às 14 horas. Vamos lá? Aí ele começou, putz, não dá. Como não dá? Deixa eu ver, você falou que estava escrevendo o projeto, deixa eu ver, eu te ajudo a formular esse projeto? Putz, não dá, não dá, não dá. Sabe o que simplesmente ele falou? Ele falou assim para mim, Nelson, pode colocar uma outra pessoa nesse projeto. Falei, o quê? Outra pessoa no projeto? Não, não existe outra pessoa no projeto. Eu falei desse projeto há 3 meses atrás, te expliquei como que é a estratégia Disney, para você consolidar isso, pelo menos algo você tem que ter. Não é possível que em 3 meses você não faça nada. Tá? O que aconteceu? Ele não fez. Simplesmente, ele fez o mais fácil. O que é o mais fácil? Desistir do problema no primeiro obstáculo que veio na frente. Isso porque tinha alguém querendo comprar o projeto, hein? Olha isso. Imagina ele fazer o projeto, depois ele ir atrás, né? Ele buscar, desafiar e vender aquele projeto. Não. Tinha uma empresa que eu joguei no colo dele falando, ó, vende o projeto. Eles querem isso. Deixa eu ver, eu vou te ajudar a estruturar isso, a gente transforma ele num plano de negócio e vende para isso. Eu não quero lucrar com você de jeito nenhum, é simplesmente para te ajudar. O que aconteceu? Perdemos este projeto. Não, o projeto está em mente, né? Mas esse cliente não vai aguardar o cara estruturar um projeto, Não, Tudo bem? tem Então, só que o cara, F. Braga escreveu, ó, acho que o início de tudo é menos braço e mais cérebro. perfeito. Eu acho perfeito. Eu tenho uma frase que eu uso muito para isso. É o seguinte: se você não tem um objetivo, qualquer caminho serve. Ou seja, qualquer caminho eu vou, sem planejamento, e no final das contas eu faço e não consigo nada, não realizo nada. Legal, Então legal. sempre tem um objetivo claro e para Isso. planejamento, desculpa, para atingir esse objetivo tem que ter planejamento. Planejamento Perfeito. e então, qual que é a nossa frase, Nelson, com as 3 letrinhas? É isso aí, não, tem que ser. TBC. Muito bom. TBC, tem que tirar a bunda da cadeira, sair de uma zona de conforto, é o que a gente estava conversando ontem, pensamento fora da caixinha, né? A gente fez até uma live com a Larissa, que ela tem agência, o nome da agência é
agência pensando fora da caixinha. Mas é isso aí que a gente precisa. Bom, pessoal, voltando aí agora a falar sobre a estratégia Disney para vocês melhorarem a performance de vendas. Então, o que acontece? A Disney, como o Leandro comentou, é um exemplo de atendimento ao cliente, excelência e atendimento ao cliente, é um exemplo de liderança, é um exemplo de gestão de pessoas, é um exemplo de estudar a jornada do cliente. Então, eles conhecem profundamente o seu cliente que está visitando aquele parque. Na verdade, aquilo que eu falei, eles não chamam de cliente, pessoal. Eles chamam de convidados. Nós somos convidados. Então, olha que interessante essa história. Eu já fui para a Disney algumas vezes, né? E uma vez que eu fui com o meu filho mais velho, tinha cerca de uns 3 anos, ele já andava, mas a gente usava o carrinho, né? De criança. Aí eu queria ir numa montanha-russa, minha esposa também, só que a gente estava com o menino no colo, né? Aí eu fui por uma que faz parte do elenco, né? Eles chamam parte do elenco, não colaboradora, mas vamos chamar de colaboradora. Eu fui lá na colaboradora com a criança no colo e a menina, eu falei, olha, onde que é a fila para single rider? Single rider é para você ir sozinho, né? Você corta aquela fila que às vezes está gigantesca, para quem está sozinho vai. Ela olhou para mim assim e fez uma pergunta. A sua esposa quer ir também? Eu falei, quer, mas tem a criança do colo e tal. Eu tenho uma solução para vocês. Eu lembro até hoje, ela é descendência, é uma alemã, tá? Fala muito bem inglês, tá? Lógico, né? Tem que falar. Aí ela falou assim, eu tenho uma solução para vocês. Eu falei, o que que é? Vocês entram na fila com a criança, segue o fluxo da fila, chegando lá próximo da atração, você ou a sua esposa vão no brinquedo, enquanto um fica segurando no colo, quando eu voltar, aí eu pego a criança no colo e a minha esposa vai. Ou seja, o casal, tanto eu quanto a minha esposa, nós participamos da atração, tá bom? Só que qual que é o grande lance disso? Eu fui perguntar, não foi nem isso que eu fui perguntar, por quê? Eu não sabia que existia, se vocês sabem que existia, mas na época eu não sabia que existia esse tipo de serviço. Aí eu fui lá perguntar simplesmente aonde era a fila para single rider, para ir sozinho. Aí ela viu, ó como que ela é. Na verdade, não só ela, como todos o elenco faz isso. Ela percebeu que eu estava com a criança no colo e simplesmente ela me argumentou com uma outra pergunta. O que que é? Ela fez uma pergunta para me passar um serviço além das nossas expectativas. E é isso que a gente precisa fazer, tá? Então, o cliente, quando chega para nós, pessoal, ele tem uma certa expectativa, né? Ele vai. Nunca vocês podem cair essa expectativa. Sempre equalizar, equilibrar ou superá-las. Peraí, deixa eu ver. Sim, Silvinha, é isso aí. Só que eu não sabia. Nessa época já existia isso, né, Silvinha? Mas eu não sabia, tá? Eu não sabia que existia esse tipo de serviço, né? Então a grande questão ela viu que eu estava em família, com uma criança no colo, sem eu perguntar sobre esse serviço, ela já me passou e me falou toda a estratégia de fazer utilização desse tipo de serviço. Tá bom? Vamos lá ver. O F. Braga falou que a Harley Davidson... Quando você chega com a sua moto para fazer o tipo de manutenção, o mecânico pergunta, o que aconteceu com a nossa moto? Uma baita de uma estratégia. Sim. Tem até um livro falando aí, vocês vão indicar o livro da estratégia de encantar clientes, eles têm é sensacional para... É uma listagem, né? Coisas. A Apple é um exemplo de empresa que usa a estratégia Disney, né?
para os seus atendimentos, né? Então tem uma série aí A Apple você a Apple você chega lá, você senta, você usa a tomada, você pode pegar os produtos para usar. As pessoas estão todo momento ali perguntando se precisa de alguma ajuda. É um lugar para você realmente se sentir à vontade, né? É diferenciado. Isso. Fantástico, igual o Danilo falou, isso é fantástico mesmo. Vale a pena, quem puder ler o livro, o nome do livro é O Jeito Disney de Encantar Clientes. É fabuloso esse livro, já li umas 3 vezes esse mesmo livro, ok? Bom, vamos lá. Então eu vou passar aí para a gente finalizar 10 dicas para vocês encantarem o cliente, tá? Converter esse cliente e, ao mesmo tempo, você também fidelizar segundo utilizando a técnica, a estratégia Disney de encantamento, né? Então, primeiro, o que a gente precisa saber? É identificar a nossa proposta de valor, tá? Qual que é a nossa proposta de valor? Por exemplo, a proposta de valor da Disney é trazer felicidades, proporcionar felicidades e o melhor divertimento para todas as idades, para todas as pessoas de todas as idades. Então, todas as empresas da Disney, dos parques da Disney, dos restaurantes, das filiais deles, têm essa mesma proposta. É isso que a gente precisa, ter uma proposta de valor. Segundo ponto, entender, pessoal, a jornada do nosso cliente e alinhar os nossos processos internos vamos dizer, de clínica odontológica, né? Ou de qualquer tipo de negócio, alinhar os nossos processos internos, entendendo a jornada do nosso cliente. Não é fácil, pessoal, entender a jornada do nosso cliente, ok? E aí criar estratégias para melhor atender esse nosso cliente e sempre pensando em sempre superar as expectativas, tá bom? Terceira dica, pessoal, criar o famoso rapport. Rapport, né, Leandro? A gente fala, acho que em todas as lives, vídeos, a gente fala sobre rapport. Rapport é uma ferramenta fantástica de programação neurolinguística que é realmente para a gente criar um clima de empatia aí com o nosso cliente. Eu não vou entrar no assunto rapport agora, porque não vem ao caso. Se vocês quiserem, tem vídeos no meu canal do YouTube, vídeos aí no próprio feed de notícias do meu Instagram e do Leandro também. Então, aí vocês podem ficar à vontade, tá? Então, terceira dica é criar o rapport. Quarta dica, conectar-se emocionalmente com o cliente. Quem fala isso, né, Leandro? Exatamente. É o Zé Roberto, né? O Zé Roberto, que é do Instituto Brasileiro de Coaching, né? Eu e o Leandro, nós realizamos cursos lá, nos conhecemos no Instituto Brasileiro de Coaching. Então, o Zé Roberto é um cara que fala assim, olha, para você vender melhor, para você melhorar a sua performance, eu tenho uma dica única. Conecte-se emocionalmente com o seu cliente. Partindo do princípio da PNL, como que vocês vão se conectar emocionalmente com o seu cliente? Fazendo a terceira dica, que é o rapport, ok? Quinta dica, pessoal, saber ouvir o seu cliente. Pessoal, essas dicas que eu estou falando, não adianta ler no livro, hein? Tá? Isso a gente tá modelando aquilo, a estratégia Disney, trazendo aí para o nosso business, que é negociação e vendas, tá? Então, preste atenção que são dicas valiosíssimas que a gente está passando aqui. Então, quinta dica, saber ouvir o nosso cliente, tá? Então, isso é uma das grandes virtudes do vendedor da atualidade, um vendedor de excelência, que é Dr. Eduardo Rapport, Eduardo. Na verdade, é com R, tá, Eduardo? R2Ps. Rapport é uma palavra francesa que significa, traduzindo, empatia, conexão, tá? Isso aí, Eduardo, se você vai lá no meu feed de notícias ou no meu canal do YouTube, que tem o mesmo endereço do Instagram, vai lá que tem um vídeo só falando sobre rapport. Ok, Eduardo? Então, quinta dica que eu falei é saber ouvir o nosso cliente.
Sexta dica, que a gente já comentou, eu vou repetir, superar as expectativas em todos os processos. Ontem a gente conversou, né? Existe o funil de marketing e o funil de vendas. Então, isso é um trajeto longo. Até a gente prospectar aquele cliente e convertê-lo, ó, são vários passos que acontecem. Se falharmos em algum passo ou se a nossa equipe não estiver treinada e falhar em algum passo, todo aquele encantamento lá da prospecção acabou. Vocês não convertem o seu cliente. Isso para qualquer venda, tá, pessoal? Tanto venda de serviços quanto vendas de produtos, ok? Sétima dica é saber resolver as situações, né, dentro aí do seu business, né? Conseguir resolver as situações, isso a experiência nos dá, né? Oitava dica, ter humildade para aceitar se erramos, ok? Isso é muito importante, é valiosíssimo isso para o ser humano, tá? Nona dica, procurar sempre a perfeição, qualidade, né? Então, a gente estava até conversando ontem, eu fiz uma webconferência falando como que vai ser a postura do profissional dentista depois da pandemia. Eu falei muito de ser eficaz, né? Eficaz, pessoal, é ser ágil com qualidade. Não adianta ser ágil com pouca qualidade. Então, eficiência é isso. Ser ágil o suficiente, que é o que a gente vai precisar, né? Nesse tempo atual e pós-pandemia, nós precisamos ser ágil o suficiente para diminuir o tempo de cadeira do nosso cliente lá no nosso respectivo business, no nosso consultório, por exemplo, e entregar qualidade, tá bom? Então, procurar sempre a perfeição. E a última dica, pessoal, para a gente finalizar, é manter a sua equipe muito motivada. Na Disney, pessoal, a equipe, vocês conversam com qualquer integrante do elenco, né? Não sei se quem estava aqui no começo, na Disney eles não chamam de empregados ou colaboradores, tá? Eles chamam essas pessoas de fazer parte de um elenco, ok? Então, o que a Disney fala? Reconheça, celebre e trabalhe o desenvolvimento do seu elenco, dos seus colaboradores e realizem constantes treinamentos. Isso, qualidade no atendimento é isso, tá, Denise? E treinamento, pessoal, é constante. Ontem a gente estava no debate aí em uma webconferência falando sobre a pandemia, aí vieram umas professoras falar sobre biossegurança, né? Elas falaram que um grande momento de contaminação é na desparamentação. Só que se a sua auxiliar se contaminar com Covid, tiver algum problema, quem que vai ser o responsável? Dentro da sua clínica. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não só você, mas vocês precisam passar todo esse treinamento para os seus colaboradores. E façam aquele ciclo, né? Eu chamei ontem disso de fazer... Tudo bem, Fernando? Chama o protocolo COVID da clínica Nelson Miyamoto, por exemplo. Então, você vai ter um protocolo, vocês fazem o passo a passo de como é o processo interno desde a entrada do seu cliente até a saída dele. Então, é isso que vocês precisam fazer e constantemente vocês vão fazendo esse treinamento. Ok, pessoal? Quer complementar mais alguma coisa, Leandro? Não, eu só acho que tá perfeito. Acho que não sei se vai comentar do nosso curso depois, no finalzinho aí. Vou. Tá acabando o tempo? Bom. Se você quiser comentar, que está acabando. Teve alguma pergunta? Eduardo, é isso aí, doutor Eduardo. O jeito Disney de encantar os clientes. Pode ler. Tá? Eu já li umas 3 vezes esse livro, ok? Jana perguntou planejamento sobre o plano B. Plano B que você fala, Jana, é estratégia para sobreviver
esse período da pandemia pensando nos aspectos financeiros? É isso, Jana? Ou talvez ela pensando no plano B, quando você está num objetivo, Jana, não sei se é isso, tá? Vou tentar responder. Se você tem um objetivo claro, talvez muitas vezes não que você vai desistir do seu objetivo, mas pode tomar um outro caminho. Isso talvez seria um plano B. Mas se você sempre focar no seu objetivo, você pode traçar caminhos diferentes. E o que eu chamo normalmente de plano B, eu chamo de plano de contingência, né? Ou seja, qual que seria meu plano se esse caso eu tiver qualquer obstáculo mais complicado aqui? Qual seria meu plano B? E eu crio uma outra estratégia para poder... Ah, Jana, Então, Jana, a gente vai minimizar problemas durante esse processo com muito treinamento, tá? Aí vocês simulam situações. Você pode simular, não sei se você é dentista, Jana, mas se você é dentista e tem seu consultório, simula, por exemplo, o que a sua recepcionista pode fazer, pode abordar um paciente, um cliente seu que não quer seguir aquelas normas que vocês têm daqueles processos internos. Tá? Então, essa é uma forma aí de você fazer isso, tem que ter uma solução. Então, a experiência nos dá, Jana, a experiência é resolução dos problemas imediatamente. Não podemos deixar aqueles problemas. Eu, quando era gestor de grandes clínicas, né, eu queria estar a par de todos os assuntos, principalmente de reclamações de pacientes, de clientes. Por quê? Eu queria resolver de imediato, tá? Para não passar. Porque se passar, eu esqueço. Tá? E se eu esquecer, aquilo pode virar uma bola de neve. Tá bom? Então é aquilo. É você estar no domínio da situação. Ok? Bom, falando sobre o nosso curso, a gente lançou aí recentemente um curso que a gente já formou centenas de profissionais no Brasil, a arte de vender com técnicas de programação neurolinguística na odontologia, né? A gente fez um formato online. Agora não é só para dentista, tá? É de um formato geral, tá? É um curso 100% online, com aulas, videoaulas gravadas, com plantão de dúvidas online, com aulas online, e-book de cada módulo, tá? Vai ter uma data de início. A data de início é dia 2 de julho. Vai ser a nossa primeira aula ao vivo e online, tá bom? Esse curso, pessoal, ele foi estruturado, lógico, tem tudo que o nosso presencial tem, tá? A gente conseguiu modelar ele para um curso 100% online. E aí a gente viu a necessidade de criar, né, essas aulas online, ok? Então vai ser no dia 2 de julho. Para vocês que estão assistindo essa live, que estão até o final, tá? Até às 11h59, 23h59, vocês me mandam hoje, mandam no meu direct ou no direct do Leandro, manda uma mensagem que tá afim do curso, vocês vão ter um baita de um desconto. O curso já tá barato, vai ficar mais barato ainda para vocês que mandarem uma mensagem. Eu quero o curso de PNL, de vendas. E um dos módulos, pessoal, é a estratégia Disney de encantamento de cliente, a estratégia Disney de melhorar a nossa performance, tá? É só mandar um direct falando que tá interessado, que aí a gente entra em contato com vocês. Ou no meu Insta, ou no Insta do Leandro. Ok, Leandro? Tá acabando o tempo? Perfeito. Um grande abraço. Grande abraço para todo mundo. Para todos. É isso aí. Estou à disposição. Me segue lá no meu Instagram. Qualquer coisa que eu falei aqui, me avisa que eu respondo com prazer. Obrigado. Até uma próxima live, pessoal. Boa noite. Aguardo vocês aí mandando uma mensagem no direct. Falou, Leandro. Um abraço, Leandro. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Cuide-se, hein?